Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5. No Evangelho de João, no capítulo 5. Estamos nessa caminhada com Jesus, tentando acompanhar os passos de Jesus por onde ele vai, do norte para o sul, para o norte de novo, da Galileia para a Judéia. E estamos tentando andar com ele e já percorremos um bom caminho com Jesus, uma viagem completa que Jesus fez da Galileia para a Judéia, da Judéia parou em Samaria e foi para a Galileia de novo. E aqui no capítulo 5, nós chegamos num momento de absoluta tensão da relação de Jesus com a liderança judaica da sua época. Aqui no capítulo 5, quando falo a liderança judaica da sua época, estou falando do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico. Estou falando dos doutores da lei, os mestres da lei de Israel. Falando dos fariseus, que eram a seita judaica mais radical e ativa, atuante em Israel, naquela época. Eram pelo menos 5 grandes seitas judaicas. Os essênios, que ficavam numa comunidade separada, isolados, se retiraram da vida em sociedade. Os essênios. Aí tinha os herodianos, que era o pessoal vendido para Roma, que aceitava a ocupação romana da Palestina e lidava bem com essa questão, era o pessoal adesista. Aí tinha os zelotes, que era o pessoal revolucionário, que era rebelde contra Roma, que ocupava a Palestina. Aí tinha os saduceus, que era uma elite intelectual e econômica e mais voltada para discussões dogmáticas, teológicas. E os fariseus. Os fariseus eram os mais zelosos, estudiosos, que queriam praticar a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes como um caminho de justiça. E esses fariseus é que compunham a boa parte do Sinédrio, uns 70, 72 homens, juízes, tipo um Supremo Tribunal assim, judaico, eram fariseus. Boa parte do Sinédrio era composta pelos fariseus. Então, é com esse pessoal aí, os fariseus especialmente, e com o Sinédrio, os doutores da lei, que Jesus entra em confronto. E aqui no capítulo 5, o confronto chega no seu ápice, pelo menos no primeiro momento. Então é bastante importante a gente prestar atenção aqui nesse capítulo 5 do Evangelho de João, para ver o que Jesus está ensinando para a gente. Ele está ensinando aqui, nós estamos tentando andar atrás dele para ver o rosto do Pai dele, que ele está revelando para nós. Quem é o Deus que Jesus chamava de Pai, como é que ele pensa, como é que ele age, e mais precisamente, quem é Jesus, a quem nós acabamos de entoar os nossos louvores, a quem nós servimos, seguimos. Quem é Jesus que nós chamamos de Senhor e Deus? Então, o capítulo 5 de João é extraordinário para a gente entender. Então, eu queria convidar você a orar comigo antes de lermos essa porção da Escritura. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua Palavra e pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos conceda ouvir a voz de Jesus nessa noite mais uma vez. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, essa conversa toda começa aqui no norte. Jesus está aqui no norte, aqui é o Mar da Galileia, Nazaré fica para o lado de cá, Caná da Galileia fica aqui, Cafarnaum fica por aqui, que é o norte, Galileia. Aqui é o povão, Galileia.
Jesus nasce aqui, nasce em Belém, mas é criado aqui em Nazaré. Então Jesus é daqui. Então no capítulo 2, o versículo 13, diz que depois do primeiro sinal que ele realizou, o primeiro milagre, sinal, que foi transformar a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, aqui. Então depois do primeiro sinal, João capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus foi para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Então ele foi lá para o sul. Desceu até o sul. Interessante que, na verdade, a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Nós aqui falamos que a gente sobe do sul para o norte, mas na Bíblia Sagrada a subida é para o sul, porque Jerusalém fica no Monte Sião. Então para Jerusalém você sempre sobe ao Monte Sião. Então Jesus subiu a Jerusalém para participar na festa da Páscoa. Então ele chega aqui na região da Judéia, chega em Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, toca o horror geral, vai no templo, expulsa os vendilhões do templo, faz uma crítica contundente à religião de Israel, profetiza contra os fariseus, contra os sacerdotes do templo, contra os mestres da lei, profetiza contra a estrutura de negócio que havia se tornado a religião de Israel, e chega ao ponto de dizer: destruam o templo, pode destruir isso aí, porque eu vou construir outro. E isso é uma ofensa sem tamanho, e que até então talvez um religioso judeu da época consideraria a maior ofensa que alguém pudesse fazer à sua religião, seria mandar destruir o seu templo. Aí no capítulo 2, os versículos de 19 a 21, como o pastor Levi acabou de explicar para nós, Jesus manda destruir o templo que foi construído por Salomão, reformado por Zorobabel, e ele diz que vai construir um outro templo, é um templo de pedras vivas que somos nós. Então, na primeira viagem para Jerusalém, ele já derruba o templo e a estrutura religiosa do templo da religião ali de Israel. No capítulo 4, versículo 3, depois que ele toca esse horror e faz um monte de milagres e sinais ali na Judéia, no capítulo 4, versículo 3, ele decide voltar para Galileia. Mas o versículo 4 diz que ele precisa fazer uma parada estratégica na Samaria. Então ele vai do sul de novo para Galileia. Mas ele para aqui no meio do caminho na Samaria. Lá na Judéia ficava o pessoal que se considerava judeu sangue puro. Aqui na Samaria o pessoal miscigenado, judeu mais ou menos, judeu misturado, judeu casado com tudo que é outro tipo de povo. E que os judeus do sul não consideravam sequer muitos judeus. E Jesus, ele para aqui na Samaria, os discípulos estão com ele e não gostam muito dessa parada de Jesus aqui, mas ele fica aqui, e depois de 2 dias, capítulo 4, o versículo 43, 4:43, Jesus, depois de 2 dias aqui na Samaria, decide continuar a viagem para Galileia, e ele chega na Galileia no capítulo 4:45, e no capítulo 4:45 ele vai para Caná da Galileia, a mesma cidade que ele tinha feito aquele primeiro sinal de transformar água em vinho. E aqui ele recebe um pedido de um oficial romano, que agora, lá no sul, judeu sangue puro, no meio, judeu misturado. Aqui, nada judeu, é um oficial romano que está pedindo. E Jesus atende o pedido desse oficial romano, e o capítulo 4 termina, a última palavra do capítulo 4, versículo 54, é justamente a palavra Galileia. Ele termina aqui. Ele realiza o seu primeiro e o seu segundo sinal aqui. O primeiro sinal é transformar a água em vinho, o segundo sinal é curar o filho de um oficial romano. Só que no meio do caminho, ele já mandou destruir o templo lá em Jerusalém, ele já flertou com outros povos aqui na Samaria. Israel achava que Israel era a única esposa de Jesus,
e Jesus vai falar com uma mulher que teve 5 maridos, e se confia a uma samaritana, e Israel descobre que ela, Israel, é a única noiva de Deus, mas Deus não tem somente a ela como noiva. E ela se espanta, Israel fica assustada. Tudo bem, aqui Samaria é um judeu misturado, mas daí a curar um oficial romano e um filho do oficial romano, que nem é judeu nem nada, Jesus vai abrindo o leque. Então veja que é uma revelação assim progressiva, Jesus vai causando incômodos e a coisa vai ficando complicada. Quando chega no capítulo 5, aí azeda totalmente. É uma história maravilhosa que eu queria contar para você agora, porque agora Jesus resolve ir para Jerusalém de novo. Então ele voltou para Galiléia, deixou a confusão tremenda lá na Galiléia, lá na Judéia, passou pela Samaria, causou outra confusão. E aqui está na Galiléia, e ele fala, vamos para Jerusalém de novo. Fazer o quê? Tem outra festa lá. Primeira viagem foi a festa da Páscoa. Os judeus iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano em 3 grandes festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que era da colheita, e a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Agora ele está indo para a festa de Pentecostes. Aí ele vai para Jerusalém de novo. Quando ele chega em Jerusalém, ele entra em Jerusalém, pelas muralhas do templo de Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas, e é a porta que dava acesso ao templo, era um corredor, por onde entravam as ovelhas para o sacrifício no templo. E por isso passava num tanque de água muito grande, que era o tanque de Betesda, ou Betsaida, ou Beit Ha-Hesed, que é a casa da bênção, a casa da misericórdia. Então entra Jesus, passa pelo tanque de Betesda, e quando ele chega no tanque de Betesda, ele se depara com um homem que é paralítico há 38 anos. E aí chegamos no capítulo 5, versículo 5. Um dos que estavam ali no tanque de Betesda era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E então, a lenda da época era que uma vez ao ano, ou de tempos em tempos, um anjo do Senhor mexia nas águas do tanque. Era um tanque assim, bem grande, assim. Era bem largo, assim, talvez da largura desse auditório, assim, bem comprido, assim. Então, o primeiro que caísse na água era curado. Aí o homem paralítico diz assim, eu sou paralítico, eu não consigo chegar primeiro, e ninguém me ajuda a chegar primeiro, desde aquele tempo, aliás, desde Adão e Eva, sei lá. Cada um por si, Deus por todos, o diabo que leve o último. O sujeito aqui também estava nessa situação. E Jesus fala, e aí, você quer ser curado? Ele diz, eu quero, mas não dá. Então Jesus, no versículo 8, diz, levanta, pega o teu catre e anda, pega o teu leito e anda. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente o homem levantou, 5:9, ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas tem um detalhe, era sábado. E sábado é um dia sagrado para Israel, muito sagrado, muito santo ao Senhor, na linguagem da Escritura. Sábado é consagração a Deus. E o que acontecia é que em Jerusalém, ninguém trabalhava de sábado. E os fariseus, que discutiam a lei nos seus mínimos detalhes, ficavam debatendo o que é trabalhar, o que não é trabalhar. Então, por exemplo, se a sua casa pegou fogo no sábado, e você foi lá buscar documento, fotografia e joia, está trabalhando, tem que sair com a roupa do corpo. Não pode. Mas se você colocar umas 5 túnicas, todos os seus colares no pescoço, você não está trabalhando, você está saindo com a roupa do corpo. Então pode. Então era uma forma de discutir como é que a gente consegue se virar aqui sem descumprir a lei de Moisés, para Deus não amaldiçoar a gente. E no sábado, ninguém pode trabalhar, mas o homem que era paralítico havia 38 anos, me aparece andando pelas ruas de Jerusalém, carregando uma maca. E aí o pessoal olha para ele e diz aí no versículo 10, opa, hoje é sábado?
Você não pode carregar essa maca aí não, companheiro. Você está trabalhando aqui? E veja que interessante, capítulo 17 do profeta Jeremias, versículo 21. O profeta Jeremias diz assim, ó: você tem amor à sua vida? Tem? Então não carregue sacola em Jerusalém no sábado. O negócio é rigoroso. Se você tem amor à vida, então não carregue sacola dentro das muralhas de Jerusalém no sábado, hein? Por exemplo, Neemias, quando reconstrói os muros de Jerusalém, no entardecer da sexta-feira, no aproximar-se do Shabat, ele coloca soldados em todas as portas de Jerusalém para ninguém entrar na cidade carregando nada, nenhuma sacola. E aí o homem está lá andando, carregando a sua maca. O pessoal diz assim, não pode carregar a maca não. Interessante, né? O sujeito era paralítico, havia 38 anos, ele está curado e o pessoal presta atenção na sacola. Mas é isso. Então o camarada não pode andar com sacola não. Aliás, quem foi que curou você, hein? Qual foi esse infeliz que fez esse negócio com você? Ele podia curar você domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foi curar no sábado. É provocação mesmo. Aí quando chega aqui no capítulo 5, no versículo 16, que descobriram que tinha sido Jesus, falaram, aquele cara lá do templo. Aí é o capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essas coisas. Curando um cara que era paralítico havia 38 anos. Essas coisas, como se fosse... e foi na padaria e voltou. Não é isso. Essas coisas. Então, começaram a perseguir Jesus e foram falar com Jesus. E Jesus falou assim, é o seguinte, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Versículo 17. Aí o caldo entornou de vez e o versículo 18 diz que por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo. Mata esse cara. Mata esse cara. Por quê? Porque não somente ele está violando o sábado, como também está dizendo que Deus é o seu próprio Pai e está se igualando a Deus. Aí já é demais. Então veja que Jesus, ele vai enfiando a faca e vai virando, né? Porque ele, na primeira viagem, ele já vai lá e derruba o templo. Na segunda viagem, ele já dá uma bica no sábado. E daqui a pouco ele diz o seguinte, inclusive, Deus também não é nada disso que vocês estão pensando. Eu sou Deus. E mais, ele joga para o alto o conceito que esses caras todos aqui, daquele tempo, as autoridades judaicas de Israel, tinham do próprio Messias. Porque primeiro, aí no capítulo 1, versículo 45, o Messias é um profeta semelhante a Moisés. No capítulo 1, versículo 49, ele é um rei semelhante a Davi. Mas aqui no capítulo 4, versículo 42, em Samaria, ele é o Salvador do mundo. E aqui, já no capítulo 5, ele é o Filho de Deus e é Deus. Isso aí é demais. Então, olha que mudança, né? De um profeta semelhante a Moisés, a um rei semelhante a Davi, a um salvador do mundo, agora é Deus. É muita coisa, vai mudando muita coisa na cabeça daquele pessoal. É muita blasfêmia, é muita agressão à mentalidade religiosa de Israel. E aí então qual é a reação desse pessoal? Mata esse cara. Mata esse cara. Por isso é que João chama de sinais. Os milagres de Jesus não são milagres, são sinais. O primeiro milagre, que é transformar água em vinho, ele está dizendo, olha,
a purificação, porque as águas que ele transformou em vinho eram águas da purificação cerimonial, ritualística da religião judaica. Aí Jesus diz assim, olha, a verdadeira purificação não está no rito religioso com água. A verdadeira purificação está no meu sangue. Porque o vinho da água, que inclusive celebramos com o vinho hoje à noite, a Eucaristia, a ceia em memória do Senhor, o vinho da água transformada no casamento aponta para o sangue da cruz. Então é no meu sangue, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai dizer Jesus. Então é um sinal. Aí depois ele vai lá, ele já não é mais apenas um profeta semelhante a Moisés, um rei semelhante a Davi e o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os samaritanos enxergam, ele é o Salvador do mundo. Tanto que quando ele vai para o segundo sinal, ele está curando um filho de um oficial romano, que não é nem judeu misturado, é nada judeu. É um Deus que vem, e quando chega aqui, ele não é mais localizado geográfica, etnicamente, culturalmente, religiosamente. Ele é o Deus Salvador do mundo que abraça todas as nações. E aí o pessoal ali diz, aí não dá. É muita coisa. E Jesus, ele não poupa. Não poupa ninguém. Porque quando ele cura esse homem aqui, no tanque de Betesda, no capítulo 5, versículo 8, ele diz, levante-se. Levante-se. E quando a gente ouve Jesus falando para um paralítico, levante-se, a gente tem a ideia de que é um homem que está ao chão e que vai colocar-se em pé. E de fato é um paralítico que levanta e começa a andar. Só que a palavra levante-se não quer dizer necessariamente coloque-se em pé, coloque-se de pé. Esse levante-se aqui é acorde, desperte, levante-se dentre os mortos, ressuscite. Você está morto aí. Você está morto. E então, quando os fariseus vão questionar Jesus, Jesus diz assim, olhe, aquele homem ouviu a minha voz e se levantou. E tem muita gente já ouvindo a minha voz. Veja aí o capítulo 5, onde nós estamos. Versículo 25. A hora está chegando, e já chegou, em que muitos ouvirão a minha voz. Muitos dos que estão mortos ouvirão a minha voz. O que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo assim, olha, não foi só esse homem aqui em Betesda que ouviu a minha voz. Quando eu preguei em Jerusalém, muitos ouviram a minha voz e creram em mim e se levantaram dos mortos. Agora esse homem aqui representa Israel e ele também levantou dos mortos. E não somente Israel, não somente o indivíduo, mas não somente Israel, mas aí veja no capítulo 5, o versículo 28, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a minha voz. É todo mundo que está morto. Você, eu, gente de toda a raça, tribo, língua e nação. Então Jesus está ampliando demais esse leque. Jesus está saindo da cura de um paralítico para um sinal profético. Dizendo assim, olha, a religião de vocês está morta. Vocês como nação estão mortos. E de onde a gente tira isso? Do capítulo 5, versículo 21. Que diz assim, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer.
E a palavra de João 5:21, que o Pai ressuscita os mortos, a palavra é exatamente a mesma de João 5:8, que Deus levanta os mortos. Então, na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, esse homem que está ali, ele não é só um paralítico, ele é um morto. E eu levantei ele da morte, não da paralisia. Da morte para a vida. É ressurreição, não é cura. Porque eu sou o filho e eu estou fazendo o que o Pai faz. Da mesma forma que o Pai ressuscita e levanta mortos, eu também ressuscito e levanto mortos. Aquele homem ali é só um sinal de que eu quero fazer isso não somente com vocês, Israel, mas com o mundo inteiro. Eu quero dar vida, tirar da morte para a vida. Porque quando a gente fala assim que Jesus nos salva, e que Jesus é o salvador do mundo, ele salva de quê? Ele salva a gente da gente ir para o inferno depois que a gente morre? É verdade. A Bíblia Sagrada diz que depois da nossa morte física, Jesus pode nos salvar do inferno. Mas Jesus também nos salva o quê? Da morte, a própria morte em si. É verdade, porque nós acreditamos e esperamos a ressurreição dos mortos. Esperamos esse dia que, quando os que estiverem no túmulo ouvirão a voz e se levantarão da morte. Paulo, apóstolo, diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Nós esperamos a ressurreição. Nós esperamos ser salvos do inferno? Esperamos. Nós esperamos ser salvos da morte? Esperamos. Mas do que mesmo Jesus nos salva? Jesus nos salva da alienação de Deus. É isso que é morte e inferno. Esse é o grande problema nosso. Nós estamos alienados de Deus, nós nos perdemos de Deus. Nós não temos mais conexão com Deus. É isso que Gênesis 3 está dizendo para a gente. Isso é uma coisa muito séria, viu, pessoal? Porque a gente lê Gênesis 3 achando que a gente desobedeceu a Deus e Deus ficou bravinho, melindroso, e aí expulsou a gente do paraíso. Parece que é um joguinho moral. E que pecado é roubar uma coisa, é ser corrupto, é adulterar, é cobiçar, falar mentira, mentir quando o patrão manda. Eu sou um péssimo crente, meu patrão mandou mentir, agora eu menti, no telefone falei que ele não estava, mas ele está no escritório. Aí fica com crise de consciência. Se o problema todo fosse esse, meu amigo, ia estar bom demais. Nosso problema é muito pior, é muito mais profundo. O nosso problema é que nós perdemos conexão com Deus. Essa é uma grande diferença entre a nossa compreensão da Escritura Sagrada e a compreensão do judaísmo, inclusive do judaísmo contemporâneo. Os rabinos, eles não acreditam no que nós chamamos de queda, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou contra Deus. Eu estou lendo agora e recomendo, porque é um livro extraordinário. Dos rabinos que eu leio, é talvez o meu predileto, que é o Harold Kushner. 9 coisas essenciais que aprendi sobre a vida. Estou gostando demais. Já li tudo do Kushner. Mas chega na hora de falar sobre Gênesis 3. Aí eu falo, não consigo. Porque os rabinos têm uma tradição rabínica, que é essa do Kushner, por exemplo, que diz assim, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu consciência. E ali é que o homem se distingue dos animais.